Nessa palestra eu vou contar um pouquinho sobre mim mesma, sobre minha família e como é que eu administro o hospício, que é a minha casa. Eu sou a Coca, eu moro e trabalho na Irlanda, estou na Irlanda há 1 ano e 3 meses. Tenho 3 filhos, também tenho 3 bichos, um cachorro, 2 gatos. A gente mora num apartamento de 2 quartos. Eu sou Agile Coach, trabalho com transformação de empresas já há 13 anos e mais especificamente com agilidade há 4 anos e meio. Atualmente eu estou como Agile Transformation Lead da Retail in Motion, que é um grupo da Lufthansa. Também sou fundadora do Agile Beer Meetup, que é um evento super democrático que promove a troca de experiências e de conhecimento gratuitamente. Depois que eu saí do Rio, o meu lindo grupo de organizadores manteve o do Rio ativo e a gente conseguiu levar o Agile Beer também para outras cidades. Hoje a gente está em 6 cidades ao redor do mundo. Depois, quem quiser conhecer mais, tem no aplicativo ou dá uma explorada aí nas redes sociais. Esses aí são os meus filhotes. São a razão disso tudo ter começado. Aquela lá da ponta é a Lulu, a Luísa. Ela, na época, essa foto foi tirada em julho de 2015. Eu morava em Itaipu, em Niterói. Trabalhava na IBM. E a chegada do bebê mudou bastante coisa e eu estava voltando a trabalhar. Então, eu estava saindo da licença maternidade e retomando as minhas atividades profissionais. A Luísa, lá da ponta, tinha 6 anos, o B tinha 7 meses, e o Miguel, aqui na ponta, tinha 4 anos. E esse foi um momento bem delicado assim, da minha vida, onde as coisas estavam muito loucas com toda a mudança da chegada do bebê, e eu estava assumindo uma nova posição na IBM também, e eu senti que algumas coisas precisavam mudar. Esses aqui somos nós, hoje, 2018. 3 anos depois, morando em Dublin, na Irlanda, o B está com 3 anos, a Lulu vai fazer 10 anos e o Miguel tem 7 anos. Os finais de semana foram o motivo pelo qual eu comecei a pensar em adotar Agile em casa. Era muito curioso que a nossa família começou a ter um determinado padrão de comportamento. Todo final de semana, domingo, principalmente à tarde, anoitecendo, a família ficava com uma vibe muito esquisita. Tinha sempre alguém triste, tinha sempre alguém mal-humorado, tinha sempre alguém reclamando, e eu me incluo nisso. Às vezes essa pessoa era eu. E quando eu percebi que a gente estava trabalhando nesse padrão, eu fiquei com a curiosidade de entender por que todo domingo era assim. E aí, quando eu comecei a olhar isso mais fundo e a conversar, né, com as pessoas da minha família, por que você acha que está acontecendo? Por que você está se sentindo assim? Eu percebi que, na verdade, o problema era que tinha sempre alguém que não estava satisfeito. Que o final de semana estava terminando e alguém não tinha feito as coisas que queria, ou tinha feito coisas que não queria. E aí, pensando nisso, eu percebi que meus stakeholders estavam mal gerenciados, né? Expectativa e realidade, expectativa e entrega não estavam casando. E eu comecei a pensar o que eu poderia fazer para melhorar essa situação. E foi aí que a gente criou a lista dos desejos, ou o backlog de produto. A lista dos desejos é uma coisa super simples. Eu até tirei uma foto, essa foto é uma foto real, é uma folha A4, em branco, que só está escrito wishlist, ou lista dos desejos, e ela fica presa na parte de baixo da nossa geladeira. E o objetivo é que, de segunda a sexta-feira, todos os membros da família podem ir até a lista dos desejos e colocar um desejo de uma coisa que eles querem fazer no final de semana. E vale qualquer coisa, não tem nenhuma limitação.
E aí, os mais velhos ajudam os menores, lógico, porque o B não sabe escrever. E mesmo quando eles eram menores, que ainda não estavam alfabetizados, a gente super apoiava a ideia do sketching. Então, eles podiam fazer desenhos que representassem o que eles queriam fazer. E aí, eles iam colando ali por cima, em volta, iam escrevendo, às vezes desenhavam no próprio papel. E eu e o Rogério, meu marido, também fazíamos isso. Toda sexta-feira, quando eu e o Rogério chegávamos do trabalho, as crianças estavam já eufóricas esperando esse momento, a gente pedia uma pizza e a gente sentava comendo a pizza e olhando a nossa lista de desejos. E aí era o nosso momento do refinamento. A gente olhava aquele backlog e a gente tentava entender o que estava por trás daquele desenho, ou daquele pedido, o que eles realmente queriam, qual era a real intenção, qual era a viabilidade, né, técnica e até financeira de fazer aqueles programas. Teve uma vez que foi muito curioso, que o Miguel colocou na lista dos desejos, na época das Olimpíadas, que ele queria construir uma piscina olímpica no quintal de casa, no final de semana. E a gente falou, filho, uma piscina olímpica no quintal, em um final de semana? Eu acho que não... Acho que a gente não tem espaço para fazer isso, né? E ele entendeu, né? E a gente propôs uma piscininha de plástico, de repente. Que tal uma piscininha de plástico? Né? A gente joga uns brinquedinhos, uns baldinhos, peixinhos de borracha. E ele ficou super feliz que ele ia mergulhar. Mãe, você compra um óculos que eu quero mergulhar? Compra. E aí a gente ia fazendo isso, refinava, entendia a prioridade. Depois de refinado e descartado o que não tinha como a gente fazer, chegava a hora da gente realmente priorizar. E a gente fazia a priorização com votação. Cada um tinha 3 votos. E depois que todo mundo tinha entendido e tinha sobrado só aquela lista refinada, cada um colocava lá 3 bolinhas ou 3 coraçõezinhos nas coisas que queriam fazer. E aí os itens que ganharam mais pontos eram os itens que a gente ia focar em fazer no final de semana. Então, feito o refinamento e feita a priorização, a gente ia para a parte do planejamento de fato. O que a gente faz quando? E aí a gente precisava olhar para coisas como, por exemplo, qual era a previsão do tempo. Dependendo do que eles queriam fazer, tinham coisas que não iam rolar naquele final de semana, por causa da previsão do tempo, ou, de repente, é melhor fazer sábado do que no domingo, porque a previsão é melhor, enfim. E aí a gente fazia o nosso planejamento. No final, estava todo mundo feliz, satisfeito e com a expectativa do que ia acontecer. Uma coisa importante falar aqui é que essa lista dos desejos talvez não fosse só necessariamente dos desejos, talvez não seja só necessariamente dos desejos. Como eu e meu marido trabalhamos fora, todos os dias, o dia inteiro, só sobra o final de semana também para a gente fazer determinadas coisas. Então, às vezes, a gente tinha que ir no mercado, tinha que fazer compras, ou tinha que ir na lavanderia, ou tinha que ir na farmácia, ou tinha que fazer alguma coisa assim. E esses itens entravam também no backlog para serem priorizados juntos. Isso foi muito importante para mim também, nessa fase conturbada, e que eu também queria estar curtindo as crianças, porque eu trabalhava fora o dia inteiro, ficava mais fácil de eu entender o que é mais importante. Será que é eu fazer uma mega faxina na casa ou será que é melhor eu ir no parque com as crianças? E eu aprendi a ceder um pouco mais nessas minhas escolhas para priorizar o que realmente era melhor. Depois de tudo planejado, organizado, a gente acabava de curtir a sexta-feira e sábado de manhã era dia de stand-up. Então eu sempre colocava a mesa do café da manhã. O pessoal chegava na cozinha para comer, queria sentar para comer, e ninguém podia comer até a gente realinhar o plano. E aí a gente falava o que a gente tinha planejado no dia anterior. Então, agora de manhã a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, a gente vai fazer aquilo outro. O que você precisa fazer para ajudar a gente a chegar nesse objetivo, né? Ai, mãe, já sei, eu tenho que arrumar meu quarto. Ai, eu já sei, eu tenho que trocar de roupa, escovar meu dente. E aí eles iam entendendo qual era o papel que eles tinham para a gente chegar ao objetivo que a gente queria em comum, que todo mundo tinha que ajudar. Que se eles ficassem esperando só eu fazer todas as atividades, isso ia demorar muito mais tempo para a gente conseguir estar finalmente pronto para sair.
E por mais incrível que pareça, até o Miguel, com 4 anos de idade, começou a entender isso, que ele era parte desse time, que ele precisava fazer as tarefas. Mesmo que ele tivesse dificuldade, ele precisava fazer o que estava ao alcance dele, para colaborar com o alcance do objetivo da família, daquele grupo. E aí a gente fazia isso no sábado, e as crianças começaram a entender quais eram as tarefas que eles precisavam fazer, o dia corria, e no domingo a gente fazia o stand-up novamente. Então, se alguma coisa tivesse saído do plano no sábado, ou porque não deu tempo, ou porque não choveu, ou porque alguém passou mal, ou sei lá, ou algum programa demorou muito, no domingo a gente replanejava. Tipo, ontem a gente queria ter feito isso, não fizemos, hoje o plano é esse. Vocês querem mudar o plano? Está todo mundo confortável com o plano? E aí a gente começou a exercitar justamente essa questão do consenso. Né? Nem sempre a gente ia estar todos em acordo de é isso que eu quero fazer. É muito raro, né? 5 pessoas diferentes, cada uma com suas vontades. Era muito difícil a gente chegar num ponto que todo mundo queria fazer a mesma coisa. Mas a gente conseguia consensar, o que é muito importante. As crianças começaram a desenvolver esse senso do consenso muito cedo. E aí, uma outra cerimônia que eles super adoravam, que eles super adoram, que a gente adotou já na época, foi a retrospectiva. No domingo, final do dia, a gente já tinha feito vários programas, várias coisas, todo mundo tomava banho, colocava pijama e sentava lá na minha cama. A gente fazia uma rodinha na minha cama e era hora de falar sobre o que foi bem e o que não foi bem. Só que eu modifiquei um pouco a retrospectiva porque precisava ser entendida pelas crianças. Então, a forma como eu adaptei essa dinâmica foi: vamos falar 3 coisas que a gente gostou sobre o final de semana e 3 coisas que a gente não gostou. E aí eles ficaram numa disputa, porque queria falar primeiro, quero falar primeiro, quero falar primeiro. E aí a gente ia sempre revezando quem falava primeiro. Isso foi muito interessante, porque para mim, como mãe, entender o que eles gostaram no final de semana. Às vezes eu ficava na expectativa do que eles iam gostar, era tipo ter ido ao cinema. E na verdade eles falavam assim: mãe, eu adorei que a gente comprou pipoca. Isso foi começando a me dar insights sobre o que realmente era importante para as crianças. E da mesma forma, o que não foi tão bem. Quando a gente falava sobre o que você não gostou, o Miguel é mestre em falar coisas dramáticas, tipo: ai, mãe, eu não gostei que você brigou comigo. E aí, a primeira vez que ele falou isso, eu fiquei mal, né? Tipo assim, caraca, estraguei o final de semana do meu filho porque eu briguei com ele. E aí, depois eu retomei, né, o coach. Aí eu falei assim: filho, que pena, sinto muito, né, que você tenha ficado triste. Mas por que a mamãe brigou com você? Aí ele começou a pensar e falou assim: porque a gente estava lá naquela loja e você saiu e eu queria ficar e... e aí, filho? E aí eu me joguei no chão e chorei e bati a perna e gritei. E aí, Miguel, o que você acha? Você acha que a mamãe ia ficar feliz com isso? E ele: não. Aí eu falei: então a mamãe brigou com você, ficou chateada com você, porque você se comportou mal num programa legal que a gente tinha combinado que a gente ia fazer. Da próxima vez, tenta não se comportar assim e a gente vai ver. A mamãe não vai ficar mais chateada com você. E nesse momento, assim, eu percebi que ele entendeu isso de uma forma diferente e eu também entendi isso de uma forma diferente. Porque eu também percebi que eu também falhei nesse programa quando eu não disse para ele, por exemplo: Miguel, nós vamos sair daqui a 5 minutos da loja, tem mais 5 minutos. Filho, mais 1 minuto, hein? Porque criança tem essa euforia, né? E eu percebi que também eu ali também tinha falhado na minha comunicação. Então, foi um aprendizado para mim também. Então, das próximas vezes, isso foi uma coisa que eu instituí. Então, toda vez que a gente saía, antes de entrar numa loja, por exemplo, eu já falava para eles: olha, não pode falar nem eu quero, nem compra para mim.
E eu falei, só vou entrar na loja se vocês concordarem com isso. Tá bom, mãe, a gente não vai falar. E aí, toda vez que eles vinham falar, eu já olhava assim, né? Tipo, eu não podia falar essas palavras. E aí eu fui também ajudando eles com essa questão de gerenciar o tempo e o quanto tempo eles estavam gastando naquelas situações. Então, fazer essa retrospectiva, cara, foi um grande ganho assim, para a nossa família toda, de entender melhor o que cada um sente, como é que a gente funciona, etc. E eu coloquei umas fotos aí da nossa rotina. A gente no supermercado, no sábado de manhã, o Bernardo dentro do carrinho, porque para sair com 3 no supermercado é um caos. E aí eu já ia no carro falando para eles, olha, você tem que ajudar a mamãe, você vai me ajudar com as frutas, você vai me ajudar com aquilo, tipo, e eles iam participando das tarefas, engajados, porque eles também sabiam que depois daquela obrigação vinha a próxima coisa, que era uma coisa que eles estavam esperando. Então, eles sabiam que tudo tinha que funcionar para a gente poder chegar na próxima coisa. E aí, a fotinha das partes boas, e eles super sorridentes ali, curtindo os programas de família. Quadro de trabalho. Isso foi uma outra coisa. Depois que o final de semana ficou resolvido, que a gente já não tinha mais aquele clima péssimo de domingo à tarde, a próxima coisa que eu tentei trabalhar foi o dia a dia mesmo. Eu trabalhava de casa, na época, a maioria dos dias, e era sempre uma confusão para eu conseguir finalmente sentar na minha mesa para trabalhar. Porque, como eu estava em casa, a demanda era muito alta em cima de mim, das 3 crianças. Então, eu precisava que eles se organizassem, eu precisava que eles viessem tomar café da manhã, que eles tirassem o pijama, que o quarto estivesse arrumado. E todo dia, eu ficava estressada, que eu tinha que falar a mesma coisa. Assim, não é possível. A mesma coisa todo dia. Quando é que eles vão entender que eles têm que fazer a cama, tirar o pijama e botar desenho embolado em algum lugar? E aí eu tive a ideia de sentar com eles e entender qual era a nossa rotina. Vamos dar transparência para isso? De repente é isso que está faltando. E aí a gente sentou e a gente desenhou primeiro a rotina em si. O primeiro passo que a gente fez foi desenhar os acontecimentos, foi escrever os acontecimentos. E aí a gente tem 2 rotinas. Uma rotina de manhã, que é quando está todo mundo se preparando para sair para a escola. E depois a gente tem uma rotina quando eles chegam da escola. São os 2 turnos. E a gente começou entendendo primeiro qual era a sequência das coisas. Eles precisavam entender a sequência das coisas. E eu precisava entender os horários das coisas, porque eu não podia deixar ninguém chegar atrasado na escola. Eu tinha meu horário para começar a trabalhar. Tinha que ter alguém para poder dar sequência à tarde, enquanto eu não estivesse lá. E foi assim que começou. E vocês podem ver que tem sketching do lado, porque na época o Miguel e o Bernardo não sabiam ler. Então, os desenhos eram um apoio, era referência para eles entenderem o que aquilo significava. Eles podiam acompanhar pelos desenhos. E como isso foi tudo feito juntos, eles sabiam exatamente o que cada desenho significava. Depois desse primeiro passo, a gente foi para, de fato, um quadro de trabalho, né? A gente desenhou um do, doing, done, que depois evoluiu para um do, next, doing, done. E a gente tinha todos esses sketches reproduzidos em post-it, e eles tinham que mover o post-it conforme as tarefas estivessem acontecendo. Obviamente que isso não funcionou logo de cara. Porque, por exemplo, a tarefa lá de arrumar a cama e o quarto. Quando a gente começou a fazer isso, o Miguel e a Luísa dormiam no mesmo quarto, e eles tinham uma bicama, aquela caminha que você puxa a cama de baixo. O Miguel dormia embaixo, a Luísa dormia em cima. E eles queriam fazer a cama ao mesmo tempo. Então, era uma briga dentro do quarto, porque a Luísa queria pisar na cama do Miguel para arrumar a cama dela, e o Miguel ficava bravo porque ele tentava arrumar a cama dele e a Luísa estava pisando na cama dele. E aí eu falei, meu Deus, isso não vai dar certo. E quando eu percebi que isso não estava funcionando muito bem, foi aí que eu pensei, vou fazer um stand-up, né?
Então, eu trouxe eles para frente do quadro de trabalho e falei assim, meus amores, vamos conversar? Vamos planejar como é que a gente vai fazer isso? Vocês entenderam que vocês não conseguem fazer as duas camas ao mesmo tempo, né? Que para fazer a cama da Luísa, a cama do Miguel tem que estar feita primeiro. Então, vamos fazer a cama do Miguel primeiro. Enquanto isso, Lulu, você pode pegar a segunda tarefa, que é ir lá tirar o pijama e escovar o dente. Depois troca. Vamos tentar? E aí eu ensinei para eles que, visualizando o trabalho, eles podiam entender melhor como eles organizavam para que aquelas tarefas saíssem sem tanto conflito, sem tanta confusão. E vários outros aprendizados, pessoal. Uma outra coisa super interessante que eu percebi nessa experiência é o trabalho em equipe e a questão da empatia com o limite do outro. Por exemplo, essas bicamas não dá para ficar com o edredom, porque a cama não fecha, né? Então, o Miguel tinha que dobrar o edredom e colocar o edredom num baúzinho. E a Luísa achava que ela não tinha que ajudar ele, que ele tinha que dobrar o edredom sozinho. E aí eu fui falar para ela, mas filha, você consegue dobrar seu edredom sozinha? E ela também não conseguia. E aí eu mostrei para eles, olha como a gente pode se ajudar. Segura aquela ponta lá, mamãe segura essa. Ó, a gente dobra assim, agora vem aqui, dá outro beijo, e aqui vai não sei o que outro beijo, pronto, vamos guardar. Ah, tá bom. E aí, nos próximos dias, ela ia se irritando que o Miguel não conseguia fazer do jeito dela. Ai, mãe, o Miguel não consegue dobrar, ele dobra tudo torto, toda hora cai da mão dele. E aí eu percebi que, né, o Miguel tem um braço menor. O Miguel tem coordenação motora menos evoluída. Como é que eu vou ensinar para a Luísa que ele não é igual a ela? Né, que ela não pode esperar do irmão o que ela consegue fazer. Que ela tem que ter essa empatia, que ela tem que entender essa diferença. E aí eu fui mostrando para ela, olha o braço do Miguel, menor que o seu, né? Tipo, vamos ajudar o irmão. Vai cair algumas vezes, mas tudo bem, pega de novo. E eu confesso que assim, no começo, eu cheguei a repensar essa história de agile e quase de trabalho. Eu pensava assim, caraca, eu estou querendo me liberar disso aqui e eu estou tendo mais trabalho, mais uma coisa para eu fazer. Mas, assim, eu persisti, porque eu acreditava que aquilo ia ajudar, e eu acreditava que aquilo era importante para eles, e, eventualmente, deu certo. Eu não tenho foto dos quadros, então eu achei essa foto no nosso arsenal, que tem vários quadros. Um quadro aqui, que é o quadro dos adultos, e um quadro ali atrás, que era o quadro das crianças, que ficava mais baixo. E era ali naquele cantinho que eles faziam stand-up todo dia, antes de ir para o quarto e para as suas tarefas. Contrato social. Vocês sabem o que é o contrato social? O contrato social é uma ferramenta, né? Uma ferramentinha ágil, onde você ajuda o time a entender quais são os combinados. Para a gente funcionar melhor, o que a gente vai combinar aqui? E aí, eu tive essa ideia de usar o contrato social quando chegou as primeiras férias das crianças. E eu não estava de férias. E eu trabalhava de casa. E era um caos. Era um tal de me chamar o dia inteiro. Era um tal de gritar o dia inteiro. Era um tal de zonear a casa toda. As coisas pareciam completamente fora de controle. Eu não conseguia trabalhar. Eu ficava desconcentrada. Cada vez que eu ia pegar um copo d'água, que eu via a casa naquele estado, eu pensava assim, meu Deus, eu tenho que arrumar a casa. E aí eu falei assim, cara, eu tenho que combinar isso com as crianças. E aí um dia à noite eu sentei com eles e falei assim, olha, a gente tem que fazer uns combinados aqui, porque isso não está dando certo para mim, eu não estou conseguindo trabalhar. E é porque eu não consigo trabalhar, eu fico até mais tarde. E é porque eu fico até mais tarde, eu não consigo ficar com vocês. Ou então eu tenho que trabalhar de noite. E aí eu não estou conseguindo dormir, eu estou ficando cansada. Tá bom, mãe. Como é que é isso? E aí eu falei assim, a gente tem que combinar umas coisas. A primeira coisa que a gente combinou não podia gritar, morder ou bater. Que isso já resolveria uma boa parte dos problemas.
Inclusive, valia para mim, né? Não podíamos gritar. E a gente combinou coisas como juntar os brinquedos todos os dias às 5 horas. E eu fiz um marco no nosso relógio que ficava na cozinha para que eles entendessem quando era 5 horas. Outra coisa que a gente combinou era o brincou, arrumou. Brincou, arrumou, brincou, arrumou. E até hoje eu fico nesse mantra. Brincou, arrumou. Acabou de brincar com quebra-cabeça, arruma. Acabou de brincar com os carrinhos, arruma. Acabou de brincar com os dinossauros, arruma. Senão era uma confusão. E depois a gente levava muito tempo para reorganizar aquela confusão toda. E aí eles foram topando, eles foram entendendo. Era um contrato social super curtinho. Eram 5 itens só. Tipo, as coisas mais importantes. Mas o curioso foi que quando chegou no final, eles falaram assim, mas mãe, tudo é a gente. E você nessa história? Aí eu, como assim eu nessa história? Se você tem que fazer alguma coisa também, né, mãe? Só a gente tem que guardar brinquedo, não pode fazer isso. Aí eu falei assim, mas como assim? O que vocês querem que eu faça? Eu já trabalho, já faço comida, já troco a fralda do Bernardo. O que mais vocês querem? Eu acho que você tinha que levar a gente no parquinho todo dia. E eu falei assim, não, todo dia não vai dar. Mas será que a gente pode fazer 2 vezes na semana, terça e quinta? Pode ser? Não. 3 dias então, mãe. Tá bom, 3 dias da semana. E assim a gente combinou. E depois todo mundo assinou o nome no contrato social, que também ficou na geladeira. Gente, foi muito engraçado, porque eles começaram a se autorregular por causa do contrato social. Eu fui a primeira a fazer isso, né? Tipo, toda vez que eu escutava um grito, eu já ia lá e falava assim, olha o contrato social! Vocês falaram, a gente combinou que não podia mais gritar. E aí depois, toda vez que acontecia uma confusão, um falava para o outro, olha o contrato social! Você assinou lá que você ia guardar os seus brinquedos. Então foi muito engraçado ver como esse acordo do comum começou a autorregular, eles começaram a se autorregular através dessa ferramenta. Foi muito curioso. E aqui algumas fotos deles cumprindo as tarefas, o B ele está se vestindo sozinho. E a Luísa um pouco enrolada, arrumando a cama. E aí o prêmio, né? As fotos estão misturadas em termos de data. Eu escolhi essa foto porque é na praia de Sacoatiara, lá em Niterói. E esse dia era um dos dias que eu fazia isso depois do trabalho. O sol já estava indo embora, mas a gente tinha combinado de fazer isso 3 vezes por semana. Era um parquinho ou a praia. Eu realmente fazia isso 3 vezes por semana. Nem que fosse meia horinha, nem que fosse só um pouquinho, mas para poder cumprir aquilo e todo o resto também se manter acordado. Eu não queria quebrar esse acordo. Outro programa preferido deles, que era pegar as bicicletas e dar a volta nos quarteirões. E essa cachorra aí acabou indo parar lá em casa. Porque ela começou a seguir as crianças e ele, mãe, ela quer morar com a gente. E aí a mãe que não consegue dizer não, né? Ai, será que ela quer? Eu acho que ela tá feliz aí. Não, mãe, ela não tá. E aí ela acabou indo parar lá em casa. Retrospectiva. Eu sei que eu já falei da retrospectiva especificamente sobre o final de semana, que era para a gente colher feedback em cima do processo de priorizar o lazer e as obrigações do fim de semana. Mas a gente também, depois que a gente se mudou para Dublin, na verdade, foi uma mudança muito difícil. Eu subestimei completamente a quantidade de mudança, o que isso significava para a gente. E em um determinado momento, quando eu comecei a ficar doente frequentemente, assim, pegava gripes, pegava coisas, sinusites, e eu percebi que meu sistema imunológico estava afetado, foi o meu alerta para pensar que eu precisava achar uma forma de melhorar as coisas com algum pace, né, com algum ritmo, que eu precisava ganhar controle daquela situação que parecia um caos. E aí a gente adotou a retrospectiva toda sexta-feira também.
né, antes da gente fazer a planning. E o objetivo dessa retrospectiva era a gente falar sobre a nossa semana. O que tinha sido bom naquela semana. Porque eu precisava entender o que tinha de bom naquela mudança. E entendendo o que tinha de bom, eu precisava achar um jeito de aumentar aquele volume, né? Turn it up. Porque as coisas estavam muito pesadas e eu estava realmente considerando voltar. Então, eu acho que essas retrospectivas foram mais importantes para mim, para eu entender se a minha família estava feliz com aquela escolha ou não. E as coisas que não estavam bem, elas precisavam ter um plano. E eu precisava saber se elas estavam realmente melhorando em espaços curtos, uma semana. E aí a gente começou a fazer retrospectiva. Esse aqui foi o dia que eu decidi que a gente ia fazer isso. E eu fiz um desenho que o objetivo era mais celebrar, porque eu queria muito que desse certo a nossa mudança. E aí aqui embaixo vocês vão ver que tem Family Retrospectives. Toda sexta-feira. E aí eu coloquei alguns motivos para me lembrar por que eu estava fazendo aquela retrospectiva. Que era sobre aprender e se adaptar. Ou aprender a se adaptar. Sobre desenvolver o mindset de sucesso, né? Falar das coisas boas. O que está funcionando? O mindset de sucesso é muito importante. Vamos celebrar as coisas boas e vamos aumentar essas coisas. Motivação. Eu precisava ter um motivo para continuar. Para a gente se sentir bem, para a gente ter os hormônios, né, da felicidade. E para a gente compartilhar os nossos sucessos também. Porque muitas vezes eu ficava muito presa. No meu mundo de transição, que eu tinha saído de perto da minha família, que eu não tinha mais rede de apoio, não podia contar mais com ninguém, que eu estava num trabalho novo, que eu estava com dificuldade de entender a língua, né, o sotaque irlandês, que eu estava com uma série de dificuldades, e as minhas crianças estavam com dificuldades, cada um do seu jeitinho. E eu percebi que eles não eram um pacotinho de 3, mas que eles eram unidades, eles eram únicos. Cada um sentia uma coisa, cada um precisava de um determinado tipo de apoio. E que eu não me sentia em condições de dar, porque eu não estava me sentindo bem com aquilo. E isso virou o jogo. Fazer essa retrospectiva virou o nosso jogo. Porque foi ali que eu ganhei o controle de novo daquele caos, até emocional, que a gente se encontrava. Eu comecei com esse negócio de agile para a família de uma forma muito experimental. Não tinha a menor ideia se isso ia dar certo, se aquilo fazia sentido. Partiu da minha percepção de um problema e da vontade de querer ter um ambiente melhor em casa. Um ambiente onde as pessoas estivessem mais felizes, onde as pessoas estivessem menos chateadas, né? E essa jornada me levou para lugares que eu nunca imaginei. Eu consegui uma conexão muito maior com os meus filhos. Eu consegui entender muito melhor o que eles sentem, ou como eles pensam, qual o raciocínio lógico. E hoje eu vejo que eu dei para eles, né, que eu estou dando para eles um ferramental que eles também vão levar para a vida deles. Luísa vai fazer 10 anos em agosto. E ela quer fazer uma festa. E ela quer fazer um passeio numa limusine rosa. E a gente concordou. Tá bom, vamos fazer. E quando a gente concordou, ela sozinha montou um quadro para gerenciar o projeto dela. Nem eu acreditei. Ela montou um quadro. Do, next, doing, done. E tinham lá as tarefas. Reservar a limusine, encomendar o bolo, marcar minhas unhas, comprar minha roupa. Ela organizou tudo. Claro que eu dei uma ajuda para ela em termos de sequenciamento. O que a gente tem que fazer primeiro, né? A primeira coisa é reservar essa tal dessa limusine rosa, porque depois pode ser que não esteja disponível. E ela é que garante que aquilo está progredindo. Todos os dias ela para na frente daquele quadro e ela fala: e aí, pai? Você já encomendou meu bolo? Vai chegar? Vai, Luísa, vai. Aí ela bota lá no done. Mãe, a limusine, tudo certo? Tudo certo, filha. E ela vai e ela bota no done. E aí ela se organiza para saber o next. Ela olha a coluna do do e ela fica assim: mãe, a gente tem que comprar minha roupa. Ela bota no next.
A gente pode fazer isso no final de semana. E com isso, eu gerencio até a ansiedade dela de querer que as coisas aconteçam, porque ela está vendo o progresso, ela está vendo que as coisas estão acontecendo, ela sabe qual é a próxima coisa e quando a próxima coisa vai acontecer. E o meu principal motivo para ter trazido esse talk aqui para o Scrum Gathering esse ano foi que eu escuto tanto, a Agile não serve para mim, a Agile não funciona na minha empresa, a Agile não é para o meu time. E eu penso assim, cara, se você fizer um esforcinho, serve sim. Esse mindset de melhoria contínua, de se adaptar e de estar flexível, ele cabe para qualquer um, em qualquer ambiente. Obrigada. Alguém tem alguma pergunta? Oi, tudo bom? Prazer. Uma coisa que você comentou, e tentando dividir em 3 etapas, que você primeiro aprendeu sobre agilidade no trabalho, e aí no momento 2 você levou para casa, aí você contou aí toda essa jornada. No momento 3, você consegue já puxar algumas coisas da experiência de casa e levar de volta para o ambiente de trabalho? Com certeza, o tempo todo. Principalmente essa questão do entendimento, assim, né? Às vezes a gente acha que criança não entende, que aquela pessoa não vai entender o que eu estou falando, ela é muito antiquada, ela tem um mindset muito fechado. Entende? É só você conseguir fazer a conversão da sua mensagem, né? E a nossa responsabilidade como comunicador de passar aquela mensagem. O que a gente precisa fazer para tornar aquela mensagem compreensível para o outro? Eu acho que isso foi um dos maiores aprendizados, é um dos maiores aprendizados que eu levo de volta para o ambiente de trabalho. Legal. Obrigado. Oi, Coca, tudo bem? Eu sou a Carol, vim Tudo de bem? Florianópolis, trabalho na Softplan. Eu imagino que não sou eu, mas muita gente aqui já deve ter passado alguma dificuldade para puxar as deles. Não sei porquê, mas quem é gestor de projeto sabe que é fundamental, mas muitas vezes a equipe... tô com muita coisa para fazer, não dá para a gente fazer depois. E às vezes acaba... Tu cede, às vezes, para não chatear o pessoal, mas às vezes retomar é difícil, né? Tu teve alguma dificuldade em algum momento? Eu imagino que você talvez não tivesse tanta dificuldade por ser a mãe, né? A mãe mandou, todo mundo tem que fazer, né? A mãe é CEO, né? Exato, mas a sua equipe... eu, inclusive, sou mãe também, então é diferente, assim, em casa, né? Mas na equipe você não pode chegar, né? Agora, gente, agora, agora. Você teve essa dificuldade em algum momento? Se teve, como você conseguiu retomar essas deles? Sempre tem. Sempre tem essas dificuldades. E sempre, a frase que eu mais escuto é: a gente não tem tempo, estou muito ocupado, tem muita coisa para fazer, não posso ir no stand-up porque não sei o quê. E normalmente eu sempre respondo o seguinte: mas você está ocupado com o quê? Vamos lá compartilhar com o time, de repente alguém pode te ajudar. Vamos lá, pessoal, vamos dividir aí, porque a gente está aqui como uma equipe. Então, se você disser o que você está fazendo, as pessoas vão pensar em como elas podem te ajudar. E você também pode explicitamente pedir ajuda para alguma coisa. E normalmente quando a gente faz isso, a pessoa não diz: não tenho tempo de pedir ajuda. Eu nunca vivi isso, pelo menos. Então é assim que eu abordo. Oi. Eu tenho a experiência da Serena, né? 7 anos de idade, assim. E quando a gente aplica alguma dinâmica, né, desse tipo, eu enfrento 2 dificuldades, né? A primeira é uma dificuldade que eu acho que é do próprio universo infantil, assim, de ser muito... de ser mais disperso, de não da recompensa não ser sustentável por muito tempo, né? Porque aquilo ali era interessante para mim, aquele prêmio do final da semana, né? Aquela coisa, aquela recompensa, ela na outra semana ela já não vai ser tão interessante, né? E uma dificuldade minha de fazer essa inspeção
diária sem que isso se tornasse um controle, né? E descambasse um pouco até para o autoritarismo, né? Como é que você gerenciou isso, né? E a segunda pergunta, se dá para fazer isso com o marido também, né? Muito bom. Que isso, gente. Sobre... Dá para fazer com o marido. Então, sobre essa questão da inspeção e adaptação sem isso se tornar um controle e um autoritarismo. Eu trabalho muito com feedback e reforço. O reforço positivo e o reforço negativo disso, não foi muito legal. Então, por exemplo, o Miguel também é uma criança super dispersa. Ele tem muita energia, ele fica igual uma pipoca pulando. Ele não consegue sentar, por exemplo, e comer o café da manhã dele até o final, porque ele levanta 350 vezes. E ele inventa todos os motivos. Às vezes ele levanta e o Miguel, filho, senta. Só ia te dar um beijinho, mãe. Então eu trabalho assim, tá bom, filho. Poxa, mas é importante você sentar, porque senão a sua comidinha vai ficar aí pulando na sua barriga. Se você acabar logo, daqui a pouco você está livre para fazer as outras coisas. E eu acho que takes time, sabe? Esse playback é importante, de ficar falando a mesma mensagem o tempo todo e não desistir. E uma outra coisa, por exemplo, ele é super maroto. Então eu falo para ele arrumar a cama dele, tipo, ele só arruma um bicho de pelúcia e ele fala, tá arrumada. E aí eu falo, tá bom, mas eu acho que dá pra gente esticar esse lençol aí mais um pouquinho. Vamos lá, eu te ajudo. E aí a gente arruma e puxa o lençol. E eu falo, olha como ficou bonita a sua cama agora. Olha daqui, caraca, tá lisinha. Maneiro. Aí no outro dia ele curtiu esse feedback e aí ele mesmo faz. E aí quando eu entro no quarto, é difícil, porque às vezes eu esqueço. Tipo, isso é tão trivial que aí eu falo assim, vou falar, vou elogiar a cama, né? Tipo, tanta coisa para fazer. Mas aí eu sei que isso é importante para ele. Então eu fico também fazendo playback para mim, de vou chegar no quarto e vou elogiar a cama. E aí eu chego no quarto e falo, Miguel, caraca, essa cama ficou sensacional, hein? Tipo, às vezes nem ficou, óbvio, não vai ficar perfeita. Mas eu percebi que ele investiu esforço em fazer aquilo. E aí eu reconheço esse esforço, né? Eu parabenizo ele pelo esforço, eu faço reforço positivo naquele esforço. E demora, o resultado não vem imediato. Mas ao longo do tempo eu percebo que ele começa a querer essa recompensa, né? A buscar esse feedback positivo, essa mãe que adorou a cama que ele fez. E aí eu começo a falar coisas para ele, tipo... Miguel é o peluceiro da casa. Isso quer dizer que ele é o cara que arruma melhor os bichos de pelúcia. E aí ele adora esse cargo de peluceiro. Então, toda vez que os bichos de pelúcia estão bagunçados, ele quer ir arrumar, porque ele é o peluceiro. Então, acho que seria por aí. Pelo menos essa é a minha experiência. E com o marido, com certeza. Oi. Na verdade, assim, a família é a equipe. Mas... Por exemplo, uma coisa com o Rogério que a gente não conseguia conversar. Quando a gente estava bravo um com o outro, a gente não conseguia conversar. Era cada um uns pés fincados na sua própria opinião e a gente não conseguia... Tipo, ninguém cedia. E aí ficava aquele climão, dias e dias e dias. E aí um dia eu pensei assim, cara, e se eu fizesse uma retrospectiva ao invés de fazer uma DR? Óbvio que eu não falei isso para ele, senão ele ia, né, falar, você com esses negócios. Mas, sutilmente, eu cheguei e falei assim, Rogério, tá bom, vamos com calma, né? O que não está funcionando bem? Como você acha que a gente pode melhorar? Qual é o nosso plano de ação? Deu certo. Oi. Você comentou ali que o time escolhia os programas, né, do final de semana. Talvez em alguns momentos não seria o mesmo programa que o time queria. Às vezes um filho queria uma coisa e se você combinou antes, quem ganhar ganhou. Como é que você gerenciava esses conflitos na prática? Olha, na verdade, a gente não chegou a ter esse tipo de conflito.
Porque eu acho que no refinamento era tudo tão bem compreendido no momento que a gente fazia votação, todo mundo estava vendo que era por escolha. E aí tinha um final de semana que realmente, de repente, um ia ficar com um programa mais legal. Mas eram programas que a gente fazia em conjunto, então, bem ou mal, estava todo mundo se beneficiando, né? E aí, no outro final de semana, de repente, ia ser de repente, no final de semana ia ser a praia de um e no outro ia ser o cinema do outro. E eles começaram a entender isso como parte do processo. E não tive grandes conflitos com isso, não. Olá, eu tenho gêmeos e eu conheço um pouquinho da sua rotina pesada. Muitas vezes as pessoas perguntam como eu consigo e eu não sei responder porque às vezes não é uma escolha, a gente tem que dar conta, né? E na priorização eu queria te perguntar como que fica esses itens que não são negociáveis, por exemplo, fazer o dever de casa, ter que lavar a louça, a faxina. Como que ficam esses itens? Entra também no backlog ou não? Só são os passeios? Só os passeios. O wishlist é focado no final de semana, que é majoritariamente lazer. Mas, às vezes, tem a parte da faxina, principalmente agora em Dublin, que mudou um pouco a nossa dinâmica. Porque aqui no Brasil a gente tinha uma moça que ajudava em casa, fazia comida, etc. E na Europa a gente não tem. Então, a gente trabalha fora 8, 10 horas por dia, tem 3 filhos, tem 3 bichos, a gente chega em casa, a gente tem que lavar roupa, a gente tem que estender a roupa, a gente tem que fazer a comida, a gente tem que passar no mercado, passar aspirador na casa, porque imagina, né? 3 bichos num apartamento de 2 quartos. O que tem de pelo fica complicado. Então, todo dia a gente tem que passar aspirador e tem que fazer, né, dar um jeitinho no banheiro. Então, fica realmente tudo com a gente. Isso faz parte das tarefas diárias. E as crianças estão entrando nessa rotina também. Então, conforme eles amadurecem, eles desenvolvem coordenação e tudo isso, eles também estão ganhando tarefinhas. Então, agora pode trocar o lixo, agora pode ajudar e você lava a pia com a esponja, detergente, você ajuda a mamãe a esvaziar a máquina de lavar louça. Então, aos poucos, eles também estão fazendo parte dessas atividades. E aí, o que entra no nosso quadro é trabalho puxado, quem está disponível puxa. Também não tem isso de a obrigação do fulano é trocar o lixo, a obrigação da fulana é lavar a louça. Não. É quem está livre e pega a próxima tarefa. Legal. Eu não ia assistir, acabei vindo. Belo convite. Coca, acho que deu para mim de aprendizado, principalmente, que eu estava comentando com você, aquele plano da Disney, envolver a Áurea, igual a sua filha fez ali no plano do aniversário dela. Então, eu puxei essa responsabilidade só para mim e estava já enlouquecida, que eu também faço home office, tenho que cuidar de casa e tudo isso, estava só para mim. Então, já gerou um aprendizado de envolver ela nesse assunto. E, assim como eu compartilhei com você, eu queria compartilhar com as outras pessoas também que nós fizemos, para essa viagem da Disney, nós fizemos uma matriz de priorização com a minha filha há uns 3 anos atrás, em que ela queria ir no Beto Carreiro, no Rio Quente Resort ou Disney. E aí a gente usou a felicidade versus o financeiro, né, o investimento. E, na época, com essa priorização, acabou saindo a Disney. E 2 anos depois, a Disney não, desculpa, o Beto Carreiro, e 2 anos depois seria a Disney. E o Rio Quente Resort é o último, assim, lá para frente mesmo sendo aqui no Brasil, né? E funciona, né? São técnicas que a gente usa no dia a dia do nosso trabalho, mas que em casa dá para usar também. E aí vem a questão do mindset ágil mesmo. Não é só para TI ou é para a sua vida mesmo. Aí eu queria compartilhar com vocês isso também. Obrigada. Achei ótima essa priorização. Felicidade versus finanças. Legal. Então é isso, pessoal. Obrigada. Quem quiser depois fazer contato ou, sei lá, bater um papo por aí, só chamar. Obrigada.